Olá, queridos irmãos. Estamos aqui juntos mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, do nosso querido André Luiz. Estamos, como vocês sabem, estamos estudando o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos estudar um capítulo muito interessante, intitulado A Visão de Francisco. É o capítulo número 29 do livro Nosso Lar. Desejamos que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações e esteja em nossos lares. A visão de Francisco. Narcisa estava atendendo os pacientes, né, e ele recebeu notícias que Dona Laura, né, a sua protetora, mãe de Lísias, queria falar com ele. De fato, ele trabalhara tanto na noite anterior que ele se esquecera de avisá-la sobre o serviço que ele fez à noite. Pediu desculpas e forneceu todas as informações do trabalho dele através desse aparelho, né, que parece um sistema de telefonia lá. E a dona Lisa ficou muito, dona Laura ficou muito feliz, né, pelo trabalho dele, manifestou-se muito contente e depois aguardava a oportunidade de quando ele fosse para casa, ele dar mais detalhes. Então, após essas informações, ela disse para ele assim: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil, porque somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Continua o oferecimento do lar para André Luiz. Ele ficou muito feliz, né, com esses nobres estímulos que recebeu de Dona Laura e regressou ao contato com os enfermos, notando que Narcisa lutava muito para acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Então procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantado: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, tenho medo. E o olhar esgazeado daqueles que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele. Irmã, não quero, não quero. Calma, Francisco, pedia Narcisa. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e energia, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir essa substância azeda. Ajudá-lo-ei e fazê-lo, mas ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então, Narcisa dizendo palavras de encorajamento, de amparo, de apoio ao rapaz que estava dizendo, estava apavorado com uma imagem que ele estava vendo, insistindo que ele, livre-me dele, nós vamos ver o que é isso. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. É um quadro, né, difícil, coitado. Ele estava num pavor muito grande. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. É indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Essa é uma imagem que se repetia na cabeça dele. E era uma imagem, para ele, uma imagem apavorante. Vamos ver. Então, Narcisa concorda com o doente, dizendo que ela estava vendo sim, mas olha, é você que tem que ajudar a expulsar essa visão. Aí ele volta a dizer: este fantasma diabólico acrescentava chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus, dizia Narcisa, e esqueça esse monstro. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então, Narcisa, piedosamente, aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu
manifestando imensa alegria no olhar. Então, ele sofria a perseguição de algo que ele dizia que era como se fosse um monstro que o perseguia, que não se afastava dele, que apavorava ele. Né? Olha ele surgindo de novo. Então, a Narcisa acalmava, né, com palavras, com envolvimento carinhoso, dava passos nele, ele naturalmente acalmava-se ali um pouco. Agora, disse ele, finda a operação magnética, agora estou mais tranquilo. Narciso ajeitou os travesseiros, mandou que uma serva lhes trouxesse água magnetizada, que é água fluidificada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal em toda parte, estabelece misterioso contágio. É uma frase muito linda de André Luiz, dizendo que o bem, como o mal também, mas o bem em toda parte, ele age como se fosse um trabalho contagioso, contagioso no sentido, né, positivo. As pessoas se contagiam pelas ações benéficas, pelas ações do bem. E isso traz um conforto para todos aqueles ali que estão trabalhando, traz uma alegria, né, um ambiente fraternal, agradável, de todos estarem felizes com o que estão fazendo, em benefício, no caso ali, daqueles pacientes todos que estão internados nas câmaras de retificação. Então, ele sentia, né, que estava sendo verdadeiramente contaminado pelo bem ambiente. Observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Então, agora ela vai conversar e explicar para ele melhor a situação. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de edificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Ele estava se sentindo assombrado, perseguido por quem? Pelo seu próprio cadáver. Essa era a explicação que Narcisa passou. Quem me diz? Tornei espantado, André Luiz falou. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Então, ele perdeu o corpo físico num desastre, naturalmente provocado por alguma imprudência dele que ela está falando. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, lá no cemitério, né? Sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo morto, tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido. E não conhecia, não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego. Ele não conseguia se desapegar do corpo. Ele, na verdade, como foi uma morte súbita, uma morte acidental, mesmo que provocado de forma imprudente por algum comportamento dele, mas ele não aceitava de forma nenhuma a separação do corpo físico. Ele ficou junto do corpo, lá sepultado no cemitério, tentando, coitado, de alguma forma, reanimar aquele cadáver, evidentemente, né, que não conseguia, mas ele estava lá sofrendo com tudo isso, e não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Não que ele não tenha, ele ficou com assistência. Nós sabemos que há espíritos designados para trabalharem até nas regiões do cemitério, né, trabalhando para o bem, ajudando as pessoas que lá sofrem, tentando resgatar alguém, como o caso do Francisco, está extremamente ligado ainda aos despojos, né, ao cadáver, e apesar das tentativas de socorro para ele continuava lá preso àquela situação. Por fim, aí vem uma parte mais triste, né? Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar,
tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Então, quando o cadáver entra em decomposição, naquele sepultamento tradicional, né, os vermes naturais da terra começam, então, a devorar as carnes em putrefação, ele foi tomado de horror e se afastou do túmulo. Começou, então, a peregrinar. Praticamente ele se afastou porque ele foi expulso, por ele sentir o sofrimento de alguma forma, né, de alguma coisa que ele estava corroendo. Na verdade, era por impressão dele, já que, estando ele muito ligado fluidicamente, né, por energias vitais ao corpo em decomposição, ele começou a sentir os efeitos profundamente desagradáveis da decomposição, e aí ele fugiu lá do cemitério. Né? Começou, então, a peregrinar pelas zonas inferiores do umbral, e, no entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Os pais do rapaz são espíritos valorosos, tanto o pai quanto a mãe possuem muitos créditos na colônia de Nosso Lar, e por esses valores espirituais dos pais, pelos seus pedidos, as orações, pedidos de intercessão, ele foi atendido lá nas zonas inferiores do umbral e foi trazido pelos samaritanos quase à força para Nosso Lar, para o atendimento necessário. O seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Então, ele é um doente que está em tratamento, mas ele ainda está em estado grave, porque não poderá ausentar-se tão cedo lá do setor de tratamento das câmaras de retificação. O amigo, que ele foi genitor na carne, é o pai dele, né? Está presentemente em arriscada missão, distante de Nosso Lar. O pai dele, a mãe, tem valores espirituais em Nosso Lar, tem créditos em Nosso Lar. E vem visitar o doente, perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que ele não reconheceu o pai generoso e dedicado. O pai visitou o rapaz por 2 vezes lá naquele setor de enfermaria, mas a perturbação dele era tão grande que ele ainda não identificava o próprio pai. E ele gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Então, esse pai dele era um espírito de condição mais elevada, veio em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação. Lembremos-nos que são 6 os ministérios do Nosso Lar, e cada ministério ele é comandado por 12 ministros. Então, são 72 ministros ao todo, e mais o governador, que é a autoridade suprema. Este ministro, que é um espírito certamente superior, veio acompanhando o pai para visitar o rapaz. Né? Aí Narcisa diz, né, que ele era, né, pareceu ser um espírito muito superior à condição humana. Enquanto se encontrava lá com o nobre amigo, quer dizer, o ministro Pádua, né, que veio com ele, que obtivera a hospitalidade lá para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados, dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. O pai, tocado de bondade, de amor no seu coração, pediu a Narcisa: olha, você me desculpe, mas eu vou estar junto com meu filho aqui, eu vou ajoelhar-me junto dele. E tomou-lhe as mãos, ansioso,
como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando os dois a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos. Certamente o pai orou muito por ele, pediu amparo superior, mas a Narcisa se retirou discretamente para que os dois ficassem, o pai pudesse ficar sozinho com o filho lá. Mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises, que são agora cada vez mais espaçadas. Então, essa visita do pai, que ele pediu para ficar a sós com o filho, que se ajoelhou ao lado do filho, que orou profundamente pelo filho, essa visita trouxe uma grande melhora para o filho, que saiu daquele estado muito grave de demência constante e o quadro clínico dele reduziu-se a crises que agora, conforme explica, né, Narcisa, elas são cada vez mais espaçadas. Então, houve realmente uma melhora muito boa do rapaz. Como tudo isso comove, disse André Luiz, entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu Narcisa atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E, vindo o sopro renovador, não o abandonam. Olha só que coisa interessante que a Narcisa está explicando e que serve de uma profunda meditação para todos nós. Há irmãos nossos que são tão profundamente apegados ao corpo físico e que desencarnam também em determinadas condições que, digamos, um acidente, uma situação, uma morte súbita, mas eles são muito apegados ao corpo, eles não aceitam a separação. Eles estavam muito ligados, né? Talvez até mesmo a determinados distúrbios de comportamento, né? Com o corpo, e aí isso levou-eles, então, a manterem-se extremamente ligados. Olha só o que ela fala, né? A presença do cadáver na mente da criatura, né? Claro que ele está lá no cemitério, em decomposição, a pessoa está aqui afastada, mas ela mentaliza e ela vê a imagem do cadáver junto dela. E aí ela sofre por causa disso. Apegam-se demasiadamente ao corpo e não enxergam outra coisa. Nem vivem senão para aquela lembrança presa, agarrada ao corpo físico, votando verdadeiro culto àquela imagem. E aí, vindo o sopro renovador, não o abandona. E o desligamento do espírito não é suficiente para que ele abandone a imagem. Ele está em tratamento em nosso lar, mas a imagem o persegue, agora já, naturalmente, em crises ocasionais. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservar o corpo. Mas é uma imagem, não é mais o corpo, mas a imagem mental é tão forte que, para aquela pessoa extremamente apegada, é como se ela estivesse vendo verdadeiramente ali, próximo dela, no momento da crise, né, o cadáver. Né? Veja a capacidade da mente, né, constituir imagens transitórias, verdadeiras ideoplastias de vida temporária, que é a imagem do cadáver que o está ali, né, aparentemente perseguindo, mas não há perseguição. É a criatura que mantém a presença da imagem mentalizada pelo próprio espírito que é agarrado ao corpo e não quer dele se separar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. Né? Dessa altura, horrorizam-se do corpo, aí tem horror dele, e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, criação mental, todos nós sabemos,
é que a mente tem a capacidade de criar imagens, é o que nós chamamos de ideoplastias, nós aprendemos os ensinamentos dos espíritos, são as imagens temporariamente criadas pela mente, e a pessoa enxerga aquela imagem como se estivesse vendo alguma coisa real, né? Que uma coisa que o perseguisse nesse sentido. Há processos obsessivos em que a pobre da criatura obsidiada vê terríveis imagens, às vezes imagens demoníacas, que as perseguem, há situações dessa natureza. Então, a visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no íntimo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Eliminação integral do fantasma quer dizer que quanto mais o paciente progride na sua recuperação, quanto mais ele vai se envolvendo pelas terapias espirituais que lhes são aplicadas, pelas orientações carinhosas dos enfermeiros que estão cuidando dele, falando da nova vida, da nova existência, ele precisa se desligar dessas recordações que só vão trazer sofrimento para ele. Falam da nova vida, da nova existência, para que ele possa se recompor, que ele vai ter oportunidade, até, quem sabe, de rever seus entes queridos, suas pessoas amadas, vão falando com ele, orientando o que é a nova vida, que é a vida verdadeira, que é a vida do espírito, que é aquela vida da matéria transitória. Essa tipo de terapia vai sendo colocada para o indivíduo até que ele acorde plenamente para a compreensão melhor do mundo espiritual e saber que agora não tinha mais sentido ele ficar preso, né, a essas lembranças. Ou seja, eles vão sofrer até quando? Até a eliminação integral do fantasma, ou seja, da lembrança mental intensa, né, do seu corpo físico agora já destruído. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: olha, vamos prestar atenção nestas palavras finais do capítulo, que são proferidas pela Narcisa, que é uma criatura muito valorosa, que tem 6 anos consecutivos de trabalho direto ali nas câmaras de retificação. Aqui diz a Narcisa: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. É a imagem linda, né, da ruptura do casulo, que a crisálida já transformou em borboleta. A crisálida agarrada à matéria transforma-se na borboleta que alçará voo. A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Olha que frases poéticas lindas, a flor morta volve à terra, ou seja, é a imagem do corpo material que é consumido, né, naturalmente, mas o perfume, ou seja, o espírito, vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir, mas não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então, André Luiz, aqui, neste capítulo 29, ele teve um ensinamento muito profundo, e é um ensinamento que é para todos nós, né? O apego excessivo às condições da vida física, a luta por não aceitar, né, a morte, que é natural, que é a passagem para o mundo espiritual, e de não concordar de forma nenhuma com a separação, de querer continuar a todo custo vivendo na carne, isso é um sofrimento muito grande. Isso faz com muitos irmãos nossos se sintam profundamente apegados, não se separam, né, daquele corpo em decomposição e sofrem terrivelmente por isso. O nosso irmão Francisco, aqui, do capítulo 29, é um claro exemplo
dessa situação que nós, já com orientação da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, nós sabemos que a morte é um processo natural e que a vida nossa aqui no planeta, ela é transitória, a vida verdadeira é do espírito. E o mundo espiritual é o mundo que antecede a vida. Nós saímos do mundo espiritual para a Terra, né, em reencarnações, retornamos ao mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem. Então, a vida verdadeira é a vida do espírito no mundo espiritual, com o seu corpo espiritual, que é o perispírito. A vida transitória, na qual nós somos testados, e que é muito importante para todos nós, as encarnações, nós progredimos através das encarnações, evidentemente, mas elas, o nosso corpo físico, que é uma bênção de Deus durante a nossa existência física, ele é transitório, né? Ele é uma veste na qual nós temos que deixar no período da passagem para o mundo espiritual. Então, isso tudo serve de ensinamento a todos nós, que o apego à matéria, o apego à vida física, as sensações físicas ou determinadas atividades indesejáveis de comportamento inadequado que nós tínhamos, nos mantém presos a essa matéria e nós temos dificuldade de nos libertarmos dela. Aconteceu isso com Francisco e agora ele está em recuperação. Certamente, depois de algum tempo, vai chegar ao ponto em que ele terá melhor compreensão da vida após a morte, ele vai ter a noção de que lá é a vida verdadeira, ele vai saber que lá ele poderá ter a chance de rever seus entes queridos, o pai quer se aproximar dele, certamente a mãe também, mas ele temporariamente ainda não está em condições de recebê-lo. Então, vamos valorizar a nossa encarnação? Sem dúvida alguma. Mas quando for o momento, né, em que as leis divinas determinam o nosso retorno à vida espiritual, que nós possamos aceitar com naturalidade, né, esses momentos da nossa passagem. Oremos nesses momentos extremos, pedindo o amparo dos amigos espirituais, o amparo do Cristo, para que a nossa passagem seja mais tranquila e que nós possamos recobrar melhor a consciência do mundo espiritual, que nós possamos, dentro de um espírito maior de compreensão, de fraternidade, podemos renovar as nossas atividades, reintegrarmos-nos a novas atividades do plano espiritual, agradecendo a Deus por termos feito a passagem com paz e com tranquilidade. Ficam esses esclarecimentos aqui para todos os irmãos que estamos aqui extraindo das obras de André Luiz. Que Jesus nos ampare, que traga muita paz aos nossos lares, aos nossos corações. Muito obrigado.